Olá pessoal, aqui Múcio Vasconcelos, o seu psicanalista e coach. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo, como se livrar de um narcisista. Todos nós nos lembramos de quando nós ficamos apaixonados. E eu faço votos que você tenha se apaixonado pelo menos 2 vezes. Quando você está apaixonado, você tem um estado alterado de consciência. Você só pensa no rapaz ou na moça, você vive o rapaz e a moça, você fala com o rapaz e a moça 20 vezes por dia, você é capaz de ficar 2 horas, 2 horas e meia ao telefone, falando sobre absolutamente coisa alguma, mas você está com o seu namorado, a sua namorada, o seu candidato A, a sua candidata A. Muito bem. Quando você se relaciona com o narcisista, o seu estado mental é como se fosse de uma alteração de consciência. Por quê? Porque o narcisista busca estrategicamente ocupar a sua mente e fazer com que você pense sobre você exatamente o que ele pensa sobre você. E o que é que ele pensa sobre você? Um narcisista pensa sobre você exatamente que você é uma coisa alguma, coisa sem nenhum valor. Pode parecer cruel, e é cruel, mas é assim que o narcisista pensa sobre você, enquanto ele se acha o rei dos reis. Então, você se livrar de um narcisista não é uma coisa fácil, não é uma tarefa simples, não é algo que você normalmente consiga fazer sozinho ou sozinha, a não ser que você faça parte de um grupo de privilegiados. E aqui eu quero lembrar que apenas 3% daqueles que buscam esse tipo de solução sozinhos é que conseguem ter sucesso. O narcisista, quando ele se relaciona com você, ele busca ocupar espaços e normalmente consegue buscar espaços em sua mente e nos espaços em que você ocupa. Quando você namora com alguém, é comum e normal que ele frequente sua casa, que ele tenha gostos ditos similares aos seus, em termos de músicas, de filmes, de leituras, de moda, de lugares, de pessoas, de crenças. O narcisista faz isso de propósito. Ele faz isso estrategicamente. Por quê? Porque ele quer dominar você. Ele quer tirar proveito de você. Ele quer reduzir você a pó de traque para que ele possa ter poder sobre você. Um narcisista sempre busca, entre outras coisas, ter poder sobre você. Então, quando você vai tomar água, você se lembra dele. Quando você vai usar o seu perfume, você se lembra dele ou dela. Quando você vai a determinados lugares, você se lembra dele ou dela. Quando você vê uma determinada marca de carro, você vai se lembrar dele ou dela. E por que essa conexão tão forte? Porque ele estabelece gatilhos mentais que fazem com que você se lembre dele sempre, sempre, sempre. Ele busca e normalmente consegue estar em sua mente e você na mente dele. Como ele age estrategicamente, porque ele busca dominar você, busca ter poder sobre você. Por quê? Porque ele vai tirar proveito de você. Sempre um narcisista vai tirar proveito de você, ou porque ele quer se divertir com você, ou porque ele quer ter vantagens econômicas ou financeiras sobre você, ou que ele quer escravizar você em termos amorosos, ou porque ele simplesmente quer brincar com você. O narcisista não te ama, o narcisista te manipula. Enfim, diante de todos esses processos, o que é que você precisa fazer quando você descobre
que você está sendo usado ou manipulada ou manipulado por um narcisista. Você precisa se livrar dele. E aí começa o seu desafio. Porque enquanto você está submisso a ele ou a ela, você praticamente não percebe. Depois de algum tempo, é que você, estimulado por alguém, por um comentário de um familiar, de um amigo, de um colega de trabalho, é que você vai percebendo. Mesmo assim, você resiste a perceber. Por quê? Porque ele domina você mentalmente. Lembra do estado de apaixonite aguda? Pois é, o estado alterado de consciência é assim que você fica quando você tem como parceiro ou parceira um narcisista. Mas vamos falar de como você deve se livrar ou o que você deve fazer para se livrar de um narcisista. São alguns passos e isso demora algum tempo. E quero te alertar que isso não é fácil e que provavelmente você não vai conseguir se libertar desse narcisista ou dessa narcisista com facilidade. A primeira coisa é que quando você quer se livrar de um sofrimento e se comprometer, ter como companheiro ou companheira um narcisista, é sofrimento brabo, não basta você dizer que quer se livrar. Você precisa atuar no sentido de efetivamente se livrar. Então, você vai passar por um período de abstinência. Você vai sentir falta dele, tal e qual você sentiria falta de um componente químico caso você fosse viciado ou viciada nesse componente químico ou de álcool ou de fumo. A abstinência é muito parecida. Então, quando você diz, quero me livrar, você precisa entender que essa história com essa pessoa vai acabar, precisa acabar. E quando você decide que vai terminar com um narcisista, vai terminar mesmo. As mentes precisam se separar. E como é que você consegue fazer isso? Você precisa fazer um levantamento, um relatório, uma faxina em tudo aquilo que o narcisista colocou ao seu redor. E como é que ele faz isso? Através de presentes. Presentinhos, presentes, presentões, lembranças, cartas, fotos. O que você puder se desfazer, puder não, você vai se desfazer, se é que você quer realmente se livrar dele. Então você precisa fazer um relato de todas essas lembranças, dos gatilhos mentais. Quando eu vou tomar água, eu me lembro dele por quê? Quando eu vou passear, eu me lembro dele ou dela por quê? Quando eu vou ao shopping, quando eu vejo um carro, precisa fazer esse levantamento para você não deixar pistas, iscas para as recaídas. E os presentes você precisa doar, todos. Todos. Os presentes, os presentinhos e os presentões. Por quê? Porque se você deixar uma gravata, uma peça íntima, um presente, um jarro, um castiçal, seja lá o que for, aquilo vai ser suficiente para manter você preso ou presa a ele ou a ela. Então você precisa doar absolutamente tudo. É por isso que eu digo que precisa fazer uma faxina dos objetos, dos espaços que você ocupa e são ocupados por esses objetos e uma faxina dos gatilhos mentais. Normalmente, a gente só tem sucesso em fazer isso se tiver um profissional nos ajudando a fazer isso. Caso contrário, vai ficar alguma coisa para trás e essa alguma coisa para trás vai fazer com que a relação de alguma forma continue e se restabeleça. Feita essa faxina de gatilhos e de objetos, você precisa efetivamente tomar a decisão de não temer
nenhum das ameaças que ele vai lhe fazer. Porque ele vai dizer que vai falar mal de você nas redes, que ele vai fazer escândalo, que ele vai na sua empresa, vai falar com seu patrão, vai falar com sua família, vai falar com seus amigos, vai falar aonde ele puder, ele vai maldizer você e ele vai te avisar disto. E ele vai fazer isso por quê? Com qual objetivo? Lhe intimidar. Um narcisista, ele é mestre em intimidar, ele é mestre em ameaçar, ele é mestre em fazer com que você tenha respeito, medo por ele. E você não pode dar o braço a torcer, porque se você assim o fizer, você estará colaborando para uma vida cada vez pior e cada vez mais ligada a ele. Se você se sentir ameaçado ou ameaçada, não titubeie, procure o organismo policial e denuncie. Sejam essas ameaças físicas ou mentais. Você precisa adotar uma atitude forte para você se livrar do narcisista, porque ele é uma ameaça forte em você. Isso tudo que eu já falei até agora é suficiente para você se livrar do narcisista? A minha resposta para você é um solene não. Além de tomar todas essas atitudes, você precisa mudar completamente o seu estilo de vida. Você precisa frequentar novos lugares, ler novos livros, procurar novos amigos, quem sabe procurar uma outra igreja, procurar novos ambientes, novos espaços. Por quê? Porque nos espaços em que você está habituado a conviver, e obviamente com ele ou com ela, vão existir sempre os macacos voadores. E o que são macacos voadores? Macacos voadores são aquelas pessoas que se prestam ao serviço de levar e trazer informações. Aqueles que adoram fofoca, aqueles que adoram levar e trazer. Eles se divertem com isso. Então, assim que você identificar um macaco voador, você precisa se livrar deles. E para se livrar deles, você precisa ter novos amigos. Daí, a necessidade de uma mudança completa do seu estilo. De repente, você vai precisar mudar até a posição de móveis na sua casa. Porque, de repente, a posição da sua cama, que ele também se deitou, ou ela, vai te lembrar de alguma coisa dela. O sofá, a poltrona, a sala de estar, talvez você precise mexer até nisso, para mesmo se livrar do narcisista, se livrar do sofrimento. Isso é suficiente? Ainda não. Você, além de mudar completamente o seu estilo de vida, você precisa efetivamente buscar novos relacionamentos. E atenta para você não trocar de narcisista. Seja ele moça, seja ele rapaz. Narcisista existe em ambos os sexos. Então, é imperativo que você busque uma total e absoluta remodelação em todo o seu estilo de vida. Isso vale não só para relacionamentos amorosos, mas de repente você tem um amigo ou uma amiga narcisista, o seu procedimento deve ser o mesmo. De repente você tem um parente ou um contraparente narcisista, então o seu procedimento tem que ser o mesmo. Eu tenho certeza que essa não é uma operação fácil, mas você consegue fazer. Você consegue, você pode e você merece. Lembre-se, não tenha compaixão de narcisista, porque ele vai se fazer de vítima. Ele vai fazer com que você se sinta culpada pela infelicidade dele, ou culpado pela infelicidade dele ou dela. Vai fazer com que você se sinta inteiramente responsável pela derrocada da vida profissional dele. Eles são muito teatrais, eles são expertos em fazer manipulação. Então, para o seu bem, se livre de um narcisista. Se você
não tentar e conseguir, e não conseguir fazer este livramento sozinho, busque ajuda profissional. Não titubeie, não postergue. Cada semana, cada mês que você passa com um narcisista, significa um mês, um ano, uma semana, um dia de atraso em sua vida, de impacto profundo na sua capacidade mental, de agir, de reagir. Livre-se de um narcisista. Se você precisar de ajuda, não titubeie, busque e comece a fazer o que precisa ser feito. Lembre-se, tem muita gente que diz que quer parar de sofrer, mas não abre mão daquilo que a faz sofrer. Seja diferente. Diga que quer parar de sofrer e não tenha dúvidas e tome atitudes perfeitas, atitudes positivas para você se livrar daquilo, do objeto que te faz sofrer. Se precisar de ajuda, estamos à sua disposição. Um abraço forte, até a próxima. Livre-se do narcisista antes que seja tarde. Um abraço a você, até a próxima.